Agora, para você saber o que é o mormonismo, eu vou precisar colocar aqui, encaixar aqui. Nada como um mormon explicando o que é o mormonismo, né? De Mormon, está falando. Já foi traduzido em mais de 110 idiomas e com mais de 140 milhões de cópias impressas, é um dos livros mais publicados no mundo. Mas o que é o Livro de Mormon? De onde ele veio e quem é esse tal de Mormon? Este é o Livro de Mormon simplificado. O Livro de Mormon é um volume de escrituras antigas semelhantes à Bíblia. A Bíblia conta a história dos antigos habitantes do Oriente Médio. O Livro de Mormon conta a história dos antigos habitantes das Américas. O Livro de Mormon começa com a história de um profeta chamado Leí, que viveu em Jerusalém por volta de 600 a.C. Deus avisou Leí através de um sonho que Jerusalém seria destruída por causa da maldade do povo. Leí reuniu um pequeno grupo, incluindo sua família, e fugiu para o deserto seguindo ordens de Deus. Com a proteção e a instrução de Deus, este grupo cruzou o deserto da Arábia, construiu um navio e navegou para o continente americano. Logo após sua chegada, conflitos entre o grupo fez com que eles se dividissem em dois, os nefitas e os lamanitas. Com o passar do tempo, os nefitas e os lamanitas se tornaram grandes civilizações. Deus chamou profetas entre esses povos da mesma maneira que chamou em Jerusalém. Estes profetas, tais como Nefe, Jacó, Mosias e Alma, profetizaram sobre Cristo. Eles também registraram a história do povo em folhas de latão e ouro. Essas folhas são conhecidas como placas. Seus registros cobrem eventos históricos, políticos e militares. Eles também contêm revelações sagradas dadas por Deus aos antigos habitantes das Américas. O mais importante é que os registros testificam de Jesus Cristo. Por volta de 34 d.C., um profeta chamado Nefe registrou a visita de Jesus Cristo aos povos das Américas, logo após sua morte e ressurreição em Jerusalém. Cristo ficou aqui por um tempo com as pessoas ensinando, curando seus doentes, e organizou sua igreja da mesma forma que havia feito em Israel. Depois que Cristo subiu aos céus, o povo permaneceu obediente aos mandamentos por um tempo e houve paz entre nefitas e lamanitas. Centenas de anos depois, o povo caiu em pecado. Houve uma grande batalha entre nefitas e lamanitas, onde toda a civilização nefita foi totalmente destruída. Pouco antes dessa destruição, um profeta nefita chamado Mormon juntou todos os registros dos profetas anteriores e colocou tudo num só registro. Ele gravou esses registros em placas de ouro para serem preservadas através dos tempos. Antes de morrer, ele entregou esse registro a seu filho, chamado Moroni, que foi o último guerreiro nefita sobrevivente. Depois da grande batalha, Moroni fugiu para o norte para escapar dos lamanitas e acabou chegando num lugar que hoje é conhecido como a parte norte do estado de Nova York. Antes de morrer, Moroni enterrou o registro sagrado no monte chamado Cumorah. Enquanto isso, a civilização lamanita continuou a crescer e dominou grande parte do nosso continente. Eles são um dos antepassados dos índios. Aproximadamente 1400 anos mais tarde, Moroni apareceu como um anjo a um jovem chamado Joseph Smith e mostrou a ele onde estava enterrado o registro. José resgatou esse registro e, pelo poder de Deus através do Espírito Santo, traduziu o registro da língua antiga para o inglês moderno. O livro foi publicado em 1830 com o título O Livro de Mormon, Outro Testamento de Jesus Cristo. O termo Mormons é um apelido usado para falar dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, porque eles acreditam no Livro de Mormon e usam este livro como um companheiro da Bíblia. Você prestar atenção no que ele falou ali? Primeiro que existe uma história e que existe registro. Então, a Bíblia conta a história na Palestina. O livro de Mormon, a história nas Américas. Existe uma história. Existe manuscrito, existe escrita. Existiu povos, como é que fala? Bem adiantados, assim. Existe bastante, viu? Bastante povos ali, como é que fala? Bem moderno, tipo assim, modo dizer, né? Então existe história. E se existe história, a arqueologia deve provar. Se existe história na Palestina, se a Bíblia fala que existe história, acontecimento e guerras, tal, e dinheiro e civilização, se existiu de verdade, a arqueologia vai lá e vai provar se existiu ou não. Eu não sei se é o vídeo agora aqui. E a mesma coisa acontece com o livro de Mormon. Eu tenho um documentário, depois eu passo o link para quem quiser,
que é um documentário feito por uma igreja lá dos Estados Unidos, onde tem bastante mormon. Então eles fizeram um documentário para ajudar os membros da igreja deles lá, né? E esse documentário ele vai responder uma pergunta. É uma comparação, a Bíblia versus o livro de Mormon. Então, eles entrevistaram arqueólogos, geólogos, linguistas, arqueólogos, só especialistas. Fizeram mais de 40 entrevistas em 6 países diferentes e eles chegaram a uma conclusão. Depois eu passo, se vocês quiserem, eu tenho um documentário, eu passo para vocês se quiserem. Agora, se a história não confirmar, significa, se tudo aquilo que falou que é história que não existe, então a teologia que está em cima daquelas histórias que não existem também não existe. E a conclusão do estudo científico a respeito da Bíblia e do livro de Mormon é a seguinte: da Bíblia, a ciência comprova que a história narrada na Bíblia, bem como os detalhes dessa história, são verdadeiros. E o livro de Mormon? Qual é a conclusão que a ciência vai chegar? Essa é a conclusão lá do documentário lá. Significa que o livro de Mormon, segundo a ciência, é uma ficção religiosa do século XIX, porque não existe uma prova. Não é que eles, se eles tivessem achado uma coisa, eles poderiam dizer assim, não, nós não achamos isso ou aquilo, né? Mas não tem nada. Na Palestina, muitos arqueólogos usaram a Bíblia como um mapa para poder achar os lugares lá. Então, por exemplo, aqui teve uma civilização, eles foram lá, escavaram, encontraram lá. Toda a Bíblia inteira quase foi comprovado isso. No livro de Mormon, ele diz que teve uma história gigantesca lá. Mas onde está essa história? Não existe um achado, não existe um escrito. Por exemplo, os manuscritos, não existe um manuscrito. Na Bíblia, o manuscrito do Mar Morto, você vai lá por exemplo, você pode até ter pela internet, você vai no museu lá em Israel, lá está exposto lá no lugar, é lindo, você vê um lugar lá onde está exposto um manuscrito de Isaías, está dentro de uma cúpula tal, você vê, é sensacional aquilo, você vê aquilo. Então a arqueologia, na verdade, ela só prova que existiu história lá. Agora, se essa história é real, a teologia que está em cima também é real. Então é isso que a arqueologia faz. E a arqueologia comprovou que não existe nada. Tem um outro documentário que eu vou passar também, que é os mormons fazendo sobre a história deles lá. Aí você vai ver lá, é só costurando. Eles constroem, na verdade, um Frankenstein, né? Porque eles pegam a história dos maias e tentam encaixar de qualquer jeito, entendeu? Cortando aqui, recortando ali ao mormonismo, né? Só que não existe nenhuma prova, nada. Agora, um dado que eu achei esquisito é porque, assim, aquele povo era bem civilizado, era um povo assim, bem assim, moderno tal, e como é que fala? Bem avançado tal. Agora, eu não entendi como é que um povo assim vira índio. Porque assim, o que ele falou lá, os lamanitas, que foram o último povo que ficou, os índios americanos são descendentes deles. Mas como é que uma civilização moderna tal, como é que eles viram índio? Então, mas não dá para entender, né? Não, mas não é estranho? E não dá para entender. Então, significa o quê? Que a fé bíblica ela é sobrenatural e, ao mesmo tempo, que ela é histórica. E o mormonismo, na verdade, é uma fé subjetiva, com base em visões e sentimentos, e não passa de uma ficção religiosa do século XIX. O mormonismo é isso, bem assim como todas as outras seitas, né? Agora, esse vídeo aqui ele foi banido pelos mormons, porque esse vídeo aqui ele choca diretamente com o cristianismo. Se eles querem ser cristãos, eles tentaram esconder isso aqui. Mormonism teaches that trillions of planets scattered throughout the cosmos are ruled by countless gods who once were human like us. They say that long ago on one of these planets, to an unidentified god and one of his goddess wives, a spirit child named Elohim was conceived. This spirit child was later born to human parents who gave him a physical body. Through obedience to Mormon teaching and death and resurrection, he proved himself worthy and was elevated to godhood as his father before him. Mormons believe that Elohim is their heavenly father and that he lives with his many goddess wives on a planet near a mysterious star called Kora. Here the God of Mormonism and his wives, through endless celestial sex,
produced billions of spirit children. To decide their destiny, the head of the Mormon gods called a great heavenly council meeting. Both of Elohim's eldest sons were there, Lucifer and his brother Jesus. A plan was presented to build planet Earth, where the spirit children would be sent to take on mortal bodies and learn good from evil. Lucifer stood and made his bid for becoming savior of this new world. Wanting the glory for himself, he planned to force everyone to become gods. Opposing the idea, the Mormon Jesus suggested giving man his freedom of choice, as on other planets. The vote that followed approved the proposal of the Mormon Jesus, who would become savior of the planet Earth. Enraged, Lucifer cunningly convinced 1/3 of the spirits destined for Earth to fight with him in revolt. Thus Lucifer became the devil and his followers the demons. Sent to this world, they would forever be denied bodies of flesh and bone. Those who remained neutral in the battle were cursed to be born with black skin. This is the Mormon explanation for the Negro race. The spirits that fought most valiantly against Lucifer would be born into Mormon families on planet Earth. These would be the lighter-skinned people, or white and delightsome, as the Book of Mormon describes them. Early Mormon prophets taught that Elohim and one of his goddess wives came to Earth as Adam and Eve to start the human race. Thousands of years later, Elohim, in human form once again, journeyed to Earth from the starbase Kolob, this time to have sex with the Virgin Mary, in order to provide Jesus with a physical body. Mormon apostle Orson Pratt taught that after Jesus Christ grew to manhood, he took at least 3 wives, Mary, Martha, and Mary Magdalene. Through these wives, the Mormon Jesus, for whom Joseph Smith claimed direct descent, supposedly fathered a number of children before he was crucified. According to the Book of Mormon, after his resurrection, Jesus came to the Americas to preach to the Indians, who the Mormons believe are really Israelites. Thus, the Jesus of Mormonism established his church in the Americas as he had in Palestine. By the year 421 AD, the dark-skinned Indian Israelites, known as Lamanites, had destroyed all of the white Nephites in a number of great battles. The Nephites' records were supposedly written on golden plates and buried by Moroni, the last living Nephite in the hill Cumorah. 1,400 years later, a young treasure seeker named Joseph Smith, who was known for his tall tales, claimed to have uncovered these same gold plates near his home in upstate New York. He is now honored by Mormons as a prophet because he claimed to have had visions from the spirit world in which he was commanded to organize the Mormon Church, because all Christian creeds were an abomination. It was Joseph Smith who originated most of these peculiar doctrines which millions today believe to be true. By maintaining a rigid code of financial and moral requirements and through performing secret temple rituals for themselves and the dead, the Latter-day Saints hope to prove their worthiness and thus become gods. The Mormons teach that everyone must stand at the final judgment before Joseph Smith, the Mormon Jesus, and Elohim. Those Mormons who were sealed in the eternal marriage ceremony expect to become polygamous gods in the celestial kingdom, rule over other planets, and spawn new families throughout eternity. The Mormons thank God for Joseph Smith, who claimed that he had done more for us than any other man, including Jesus Christ.
The Mormons believe that he died as a martyr, shed his blood for us, so that we too may become gods. Então, por ali, você já vê que o que é o mormonismo. Deus era um homem que virou Deus. Só que para eles existe mais Deus ainda para trás. Porque esse Deus é filho de um outro Deus. E você, no caso, se você mormon, se você cumprir todas as ordenanças do mormonismo e tal, você vai ser um Deus. E vai criar um mundo, e vai ter filhos, e vai criar... O mormonismo é isso. Não sei se você sabia do mormonismo isso, mas o mormonismo é uma das piores seitas que existe. Então, no começo do mormonismo, eu acho que eu vou chegar mais para frente lá. Só que é por isso que esse vídeo foi banido. Porque eles revogaram. Só que quando foi dada essa lei sobre os negros, que eles eram amaldiçoados, o negro era amaldiçoado, eles não aceitavam o negro lá. Depois que eles revogaram essa lei aí. Só que quando ele disse que aquele Brian, não sei o que, ele falou que ele colocou essa lei e falou assim que essa lei era irrevogável. Só que ela foi revogada em 1978. Mas depois você vai saber por quê. Aqui, ó, você perguntou, né, se era só a dupla, né, de homens, né? Só que tem também, dá para fazer aquele esquema aqui, né? Esses aqui são os missionários, né? Esses aqui são os missionários. Os missionários, eles falam que elders e as missionárias sisters. Eles ficam 2 anos no ministério missionário e é bancado pela família. Não é a igreja que banca, a família que tem que bancar eles. Eles ficam 2 anos lá. Então, quando o evangelismo funciona assim, por exemplo, eu sou mormon tal, e conheço você. Então, eu falo para você, você se interessa. Aí, o que eu faço? Eu mando ele lá na sua casa. Aí, eles vão com o livrinho lá e vão perguntar para você se você sentiu o ardor tal, né? Se você sentir, você é mormon. Isso aqui são as visões que eles tiveram. O culto mormon é meio parecido com o nosso aqui. As igrejas são tudo assim, tal, tem canta-hino, os hinos que eles cantam, o hino do cantor cristão, da harpa e tal. Esse aqui lá deve ser o Smith, lá que é um monte de mulher dele que ele tinha, né? Deixa eu ver aqui. Não sei. Cantam. Eu não sei se é da harpa ou do cantor cristão, mas eles cantam, igualzinho, que nem Rudy Cruz, eles cantam tudo isso lá. Para eles não quer dizer nada isso aí. Esse aqui é a figura do Joseph Smith, né? O que mais? Deixa eu ver. Que é importante. Aqui tem os mormons ali de novo, né? Que é tipo... Esse aqui é a Meca no mormonismo. Esse aqui é o templo lá em Salt Lake City, lá em Utah. Esse aqui é o templo central dele. Só que não tem só um templo. Tem templos espalhados pelo mundo inteiro. Mas esse aqui é a central, é a Meca. Só que é diferente do templo com a igreja local. A igreja local eles falam que é capela. É diferente. O templo não é... Tipo, por exemplo, nós assim, a gente não pode ir lá entrar no templo. Você pode entrar, você pode ir lá visitar a capela deles lá. Mas o templo você não pode entrar. O templo é só para o misticismo. O templo é só para... Como é que fala? Cerimônias especiais, tal. O que acontece ali? Ali você se batiza pelos mortos. O batismo no mormonismo, ele é central. Se você não for batizado, você não é salvo. Agora, por que tem... Depois eu explico. Não sei se vai dar tempo, mas depois eu vou já explicar aqui. Por que o batismo é importante para eles? Porque o batismo, se você não for batizado, você não é salvo. E aquela pessoa da sua família que morreu e não ouviu? Eles dizem que lá onde o pessoal está morto, lá no mundo dos mortos, lá vai ter gente pregando lá também. E agora, se essa pessoa aceitar o mormonismo lá? Como que ela vai ser salva se ela não é batizada? Então, qual é o pulo do gato? Você vai lá no templo e se batiza pelos mortos. É por isso que o mormonismo tem a maior centro de genealogia do mundo, é no mormonismo. Por quê? Porque é interessante para isso aí. Então tem aqui o templo. Também, é importante lá também, no templo, é o casamento para a eternidade. Você sela com a sua mulher para a eternidade. Eu acho que, eu não sei, cara. Eu não sei, eu preciso falar isso aí. Aquele casados para sempre e tal, acho que ele tem um pé no mormonismo, aquilo. Eu estava conversando com o Vitor, ele falou assim, eu não sei, parece que eles são daquela região ali. Tem um pé no mormonismo. Então, se você fez o casal para sempre, você tem que ir lá no templo para selar o casamento para sempre lá. De veredas antigas e tal. E o que mais aqui? E aqui, ó, é o casamento para... Você casa, sela para a eternidade, né? Você viu naquele vídeo lá que fala que o Moroni achou
enterrou as placas, e depois ele voltou como um anjo. Você sabe por que ele voltou como um anjo? Você fala, mas como que um vira anjo? É que no mormonismo, quem não é casado, ele vira anjo. Porque se você não for casado, não tiver filhos, você não vai ter o seu mundo, você não vai ser Deus. Então você vira um anjo. É por isso que ele voltou como anjo, porque ele não era casado. Então por isso que é importante você casar e se selar aqui. Aqui não tem um vídeo no mormonismo, você conhecer o mormon, eles são gentis, são gente bem assim, educada, tal, e é muito legal eles, são muito bacanas eles. Por quê? Porque isso é central no mormonismo. Porque não basta o sangue de Cristo, você tem que fazer a obra. Então você ter uma família exemplar, tudo isso faz parte do mormonismo, tudo isso faz parte da salvação, isso aí. Não é só porque são legal, porque é a verdade, não, porque isso faz parte do sistema deles lá de salvação. Esse aqui, de baixo aqui, é o profeta atual. Só uma observação. Profeta bom é profeta. Apóstolo bom é apóstolo. Doutrina boa é doutrina velha. No mínimo 2000 anos tem que ter, né? Só que no mormonismo não. No mormonismo, o apóstolo, o profeta que é relevante mesmo, é o vivo. Por quê? Lembra dos negros? Aquela doutrina que falou que era irrevogável? Só que o que manda é o profeta vivo. E o profeta vivo, ele está legislando ainda, ele está escrevendo a palavra de Deus ainda. Então, não sei. Acho que é tipo hierarquia, né? Aí abaixo dele tem os 12 apóstolos. Depois tem os 70 não sei o quê. Então tem uma hierarquia. Então, acho que a votação, quem é o mais velho, deve ser mais ou menos assim, né? Na verdade eu não sei. Eu estou chutando aqui, mas deve ser mais... eu acho que não, acho que hoje é quem está ali, ó. Acho que o segundo deve estar ali no meio deles ali, ó. Tem o profeta, aí tem 3 apóstolos, que é mais perto dele, depois tem os 12 apóstolos, então é uma hierarquia, acho que vai subindo, né? E deve ter uma votação e tal. Na verdade, eles falam, é tudo com base em visão. Visão e revelação. Então, por aí você tira uma conclusão, né? Bom, acho que é só... Alguma pergunta aqui, não? Que eu não saiba responder? Porque eu sei tanto quanto vocês.